Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 10 a 20. Assim está escrito: Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que abunde para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todo sempre. Amém. Esse é o texto que vamos meditar, falando sobre o que Paulo sabia. Estas palavras ele escreveu direcionando esta epístola à igreja de Filipos, uma igreja que foi marcante na vida do apóstolo, pois esta igreja foi edificada quando da viagem missionária e quando, após 2 vezes ele procurar ir pregar o evangelho em determinado lugar que ele tinha decidido a ir e não lhe foi permitido por Deus, foi Deus que não permitiu, porque tinha um plano a realizar com ele. Enquanto ele pensava ir para a Ásia, o Senhor Deus o direcionou para que ele fosse para a Europa. E ao obedecer à orientação de Deus, a primeira cidade por onde ele chegou e estabeleceu ali o trabalho foi na cidade de Filipos. E foi também em Filipos que ele encontrou ali Lídia, a vendedora de púrpura. Foi ali em Filipos que ele encontrou uma jovem possuída por espíritos maus de adivinhação e ele o repreendeu em nome do Senhor Jesus. Foi ali em Filipos também que ele e Silas foram presos por conta de repreender aquele espírito de adivinhação e o pessoal da cidade o levou às autoridades e eles foram presos. E foi ali também, em Filipos, que eles tiveram uma experiência gloriosa da proteção e do cuidado de Deus. Quando eles estavam presos e perto da meia-noite, eles começaram a cantar ao Senhor e os presos começaram a escutar, cantar e orar e de repente Deus mandou um terremoto que abriu todas as cadeias e caíram as prisões de todos que ali estavam.
No dia, pela manhã, quando o carcereiro vem e observa que tudo está aberto, ele, responsável por aqueles prisioneiros, ele tenta dar cabo à sua vida. E quando Paulo observa esta intenção daquele homem, ele disse: não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. E quando ele olha e vê que todos estão ali, ele diz: senhores, que eu deva fazer para que seja salvo? Paulo então diz a ele: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E nesta cidade de Filipe, ele teve vários embates ali, como registrado nesta própria epístola, nas aflições, nas prisões, na defesa do evangelho, no estabelecimento do fundamento da palavra de Deus. Então ele teve um trabalho ali excelente, um trabalho importante, provado e abençoado por Deus, embora debaixo de dificuldades, de perseguições, ele mesmo assim, ele teve a graça de Deus de se colocar na posição pela qual Deus o usasse para edificar aqueles irmãos na cidade de Filipos. E ele, nesta carta, ele sempre está fazendo referência àqueles irmãos e ao relacionamento deles com relação ao evangelho pregado pelo apóstolo. Ele diz no versículo 5 do capítulo 1, ele diz assim: pela vossa cooperação no evangelho. No versículo 7, ele diz: pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do evangelho. No versículo 12 ele diz: quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do evangelho. No versículo 16 ele diz: uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do evangelho. No versículo 27 ele diz: portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo. Versículo 27 ainda: quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do evangelho, vivendo pelo mesmo combate. E aí ele vai seguindo. No capítulo 2, versículo 22, ele diz: mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no evangelho. Então, sempre ressaltando aqui o valor do evangelho. Capítulo 4, versículo 3, ele diz assim: que ajudes as mulheres que trabalharam comigo no evangelho. Então, observe, e aqui no capítulo 4, onde lemos no versículo 15, ele diz: bem sabeis também vós, ó filipenses, que no princípio do evangelho. Então, a relação de Paulo com o evangelho e o estabelecimento dos fundamentos do evangelho na cidade de Filipos, ele contou com aqueles irmãos que estavam crendo, convertendo-se, reunindo-se e ajuntando-se a ele juntamente com os demais para o estabelecimento da obra de Deus naquela cidade. Passou por momentos difíceis ali. Teve alegria, mas teve abatimento, teve tristeza, teve prisão, teve aprovação de Deus. Enfim, este é o trabalho de quem serve ao Senhor. Então, todas estas coisas que Paulo enfrentou ali, ele diz no texto que lemos que ele sabia. Então, o que Paulo sabia? Paulo sabia que quando a pessoa se volta para Cristo, como ele foi atraído por Jesus lá na estrada de Damasco, a pessoa quando vem para Cristo, ele não estará isento de problemas, de tristezas, de dificuldade, de incompreensões, de prisões, de perseguições, enfim, tudo aquilo que sucede a um, sucede a outro. Não é pelo fato de estar servindo a Jesus que
que esta pessoa não terá nenhuma dificuldade na sua vida. Pelo contrário, quem serve a Jesus com fidelidade, obediência e temor, sempre vai enfrentar dificuldades, embaraços e resistência, porque ele está servindo a Jesus, está declarando a palavra do Senhor Jesus a um mundo desobediente, rebelado, separado de Deus, que é dominado pelo príncipe das trevas, e as trevas não têm comunhão com a luz, e, portanto, eles então são usados pelo adversário para resistir à palavra de Deus, o avanço da obra de Deus, e aqueles que são os instrumentos que Deus usa para estabelecer os fundamentos através da proclamação da sua palavra e da instrução àqueles que vão se convertendo, a maneira como eles devem e podem servir a Deus. Então, Paulo tinha este cuidado, mas não foi fácil para ele, não. Foi debaixo de muito sofrimento, foi debaixo de muitas ameaças. Em outras partes da palavra de Deus, ele fala sobre os tipos de sofrimentos que ele enfrentou, mas nenhum destes tiveram a oportunidade de fazê-lo desanimar, desistir, recuar e parar na caminhada da fé. Cada momento deste parece que era um elo que motivava-o a servir cada vez mais e melhor na sequência do trabalho que ele estava fazendo para o Senhor. E aqui, nesta epístola aos Filipenses, já quase que finalizando, ele vai trazendo à lembrança algumas coisas que ele tinha passado ali na cidade de Filipos e que aqueles irmãos o tinham acompanhado e sabiam tudo quanto ele tinha atravessado ali juntamente com eles na oportunidade em que os serviu, estabelecendo ali a obra de Deus naquela cidade. Então ele tem alegria quando ele volta o seu olhar para aqueles dias que esteve juntamente com aqueles irmãos. Aqueles irmãos eram um motivo de alegria e ele os considerava como sendo a coroa do seu trabalho, coroamento do seu trabalho. Pois com muita dificuldade, mesmo assim, Deus deu a ele resultados para a glória do seu santo e poderoso nome. Então Paulo tinha alegria por ter sido ali um instrumento a quem Deus usou para salvar aquelas vidas. E ele volta então a dizer o seguinte: muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Quer dizer, lembrando-se daqueles irmãos e da maneira cuidadosa como eles estavam cuidando de Paulo, a preocupação com que eles tinham para com o servo de Deus que ali os estava instruindo, ministrando a palavra e enfrentando todo tipo de situação adversa, mas aqueles irmãos não abandonaram, não acusaram, não disseram que ele estava indo à prisão porque devia alguma coisa, não. Eles conheciam a conduta de Paulo e, portanto, eles ficaram firmes e ao lado dele, orando e suprindo as suas necessidades quando assim acontecesse. E, portanto, ele traz agora a lembrança estes irmãos. E ele regozija, ele lembra-se com alegria, porque aqueles irmãos foram instrumentos de Deus para cuidar dele enquanto por lá esteve. Ele já vos tinha lembrado, mas não tinhas tido oportunidade de escrever, relatar diante deles e demonstrar a gratidão pela maneira como ele foi cuidado por aqueles irmãos. E no versículo 11, nós começamos a observar o que é que Paulo sabia. Em primeiro lugar aqui ele diz assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo sabia que ele deveria contentar-se com o que tinha. E o que ele tinha havia recebido do Senhor. Então, em outros textos ele diz para nós não ambicionarmos
coisas altas, mas acomodar-nos às humildes. E aqui ele está dizendo que ele aprendeu a contentar-se com o que tinha. Ele não era alguém insatisfeito, ingrato com aquilo que tinha recebido da parte de Deus, mas ele demonstrava gratidão por aquilo que tinha e não ficava ostentando ou almejando outras coisas, mas daquilo que ele tinha recebido, ele diz aqui: aprendi a contentar-me. Então, observamos aí que Paulo aprendeu, através da sua vivência com Deus e do seu dia a dia, a experiência diária dele, ele atravessou várias situações, como eu disse anterior, adversas, mas em todas elas ele estava sempre tirando uma lição, aprendendo uma forma para servir a Deus, sem que viesse romper a comunhão com o Senhor, mas manter servindo a Jesus. Porque estas situações acontecem com quem serve a Deus realmente, porque ele está neste mundo, mas ele não é deste mundo. Ele foi comprado, foi libertado, mas está aqui para cumprir a vontade de Deus de proclamar a obra gloriosa do Senhor Jesus. E ele abraçou esta causa. Esta era a causa primordial do apóstolo: anunciar o evangelho, falar de Jesus, trazer vidas a Cristo. E ele o fez até o último instante da sua vida. Então, neste versículo 11, ele diz: já aprendi a contentar-me com o que tenho. Então, eu e você precisamos, seguindo o exemplo de Paulo, aprender também a nos contentar com aquilo que temos, porque o que temos foi dado por Deus, foi a permissão de Deus para a nossa vida. E contentar-se significa ser grato por aquilo que Deus nos deu, porque quando nós não nos contentamos com o que temos e ficamos desejando outras coisas, nós estamos demonstrando uma ingratidão por aquilo que já temos. Mas o apóstolo, ao dizer isso, ele diz: aprendi a contentar-me. E no versículo 2, ele vai dizer o que é que ele sabe, o que é que ele aprendeu da vida cristã, que a vida cristã não é uma ilusão, a vida cristã não é uma vida só de vitória, não é uma vida só de alegria, há altos e baixos na vida também, mas é preciso aprender a passar por estes momentos firmados em Cristo, sem recuar e sem desanimar. No versículo 12, ele diz: sei estar abatido. O cristão também se abate. E como ele se abate? E no abatimento vem tristezas também, vem dificuldades, limitações. E Paulo sabia isto. Ele disse: sei estar abatido. Abatido pela falta de alguma coisa, pela necessidade. Mas ele, em contrapartida, ele disse: sei também ter abundância. Ou seja, em qualquer situação, eu sei ter falta das coisas, mas sei também ter abundância delas. E tanto na falta quanto na abundância, nada disso move a minha maneira de servir a Deus. Ele sabia isto e sabia como ele deveria se posicionar diante do Senhor. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído. Então não era somente no comer e no beber, mas ele diz: em toda maneira e em todas as coisas, qualquer que fosse a coisa, ele estava já instruído, ele já sabia como atravessar por aqueles momentos, que são momentos que parece que, quando vem, parece que nunca vai terminar. Mas nada dura para sempre. A única coisa que dura para sempre é a presença de Deus na nossa vida e a promessa da eternidade com Ele. Todas as demais coisas, elas vêm e vão. E nós precisamos entender, no momento que vem, que lições podemos tirar daquelas situações ou circunstâncias
que se apresentam diante de nós. E ele diz: estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome. Ele diz: eu sei ter de sobra, mas sei também não ter nada. Ou seja, sei ter fome, como quem diz, já passei por fome, mas já passei por momentos que tinha além do necessário, que tinha fartura. Então, o cristão precisa aprender isto. Ele vai passar por estes momentos. Ele vai passar por momentos de fartura, mas ele vai passar por momentos de fome, por momentos também de necessidade. Mas em tudo isto, ele precisa saber que estas situações, elas são passageiras, mas a sua comunhão, sua conduta, sua ligação com Deus, ela não deve sofrer nenhum tipo de variação nestas circunstâncias. E, portanto, ele dizia: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso enfrentar a fome, posso enfrentar a fartura, posso ter necessidade, posso ter abundância, mas em tudo isto eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. E tudo quanto eu preciso, eu sei em quem posso confiar. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. As pessoas têm pego este versículo e têm feito dele um jargão para dizer que pode tudo naquele que nos fortalece. Mas muitas das vezes a vida não está ligada a Cristo, a vida não está centrada no Evangelho, não está no caminho da obediência. Então esta palavra não pode cumprir-se assim, aleatoriamente. Esta palavra, ela vem num contexto de uma vida que está ligada inteiramente a Jesus e que tanto num ponto quanto no outro, ele sempre está confiando em Jesus. Ele sempre está recebendo de Deus para a sua vida a graça suficiente para manter-se, seja na fome, seja na fartura, seja na necessidade, seja na abundância. Em tudo isto é preciso estar experimentado. E assim podemos então dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece, quando a nossa vida estiver nesse contexto da palavra de Deus. Mas ele diz àqueles irmãos: todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. Então ele também sofreu aflição. Olha, fome, necessidade, aflição, limites, quantas coisas o homem de Deus, a mulher de Deus, o servo de Deus atravessa por esta vida fora. E muitas das vezes, quando alguém o observa assim, já julga a pessoa, que no momento difícil desta caminhada, parece que a pessoa está fora do propósito da vontade de Deus. Mas a palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, seja na necessidade, seja na fartura, seja na fome, ou seja na abundância, tudo isto deve despertar em nós tributo de gratidão a Deus, por saber que Deus continua cuidando e se importando com cada um de nós, como ele fez aqui com Paulo. E ele diz: bem sabeis, vós filipenses, que no princípio do evangelho, quando eu parti para Macedônia, ninguém abriu oportunidade para me socorrer, para me ajudar, a não ser vocês, lá da cidade de Filipos. E por que estes irmãos de Filipos fizeram isto com Paulo, cuidaram dele, tiveram um carinho especial de cuidar, de suprir as necessidades dele? Porque eles trabalharam com Paulo lá e observaram qual era a conduta daquele homem de Deus. A lealdade, a sinceridade, a transparência e o amor que ele demonstrava por aqueles irmãos em vê-los servindo ao Senhor. E aquilo impactou o coração daqueles irmãos e eles se colocaram voluntariamente
eles não foram exigidos e nem foram obrigados por Paulo a fazer aquilo, mas eles o fizeram em gratidão a Deus pela maneira como Deus tinha utilizado-se de Paulo para levá-los à salvação em Cristo Jesus. E agora nada melhor do que eles socorrê-lo nas suas necessidades. Porque também, uma e outra vez, me mandaste o necessário a Tessalônica. Quando Paulo foi para uma outra cidade, lá ele também enfrentou algumas dificuldades, mas esta igreja de Filipe sempre esteve acompanhando, não o esqueceu, não o deixou de lado. Saiu da cidade, ele agora que se vire por lá. Não, eles continuaram cuidando deste servo de Deus. E ele continuou fazendo o seu trabalho. Ele disse, olha, não que eu procure dádivas, mas procure o fruto que abunde para a vossa conta. Ele não estava procurando bens para ele. Ele estava trabalhando no sentido de que aqueles irmãos, ao exercer aquele tipo de trabalho, isso estaria sendo colocado à conta deles e eles seriam recompensados pelo Senhor. Ele disse agora, bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade. E eles mandaram alguma coisa para Paulo através de Epafrodito, que era também um dos cooperadores, e ele considerou aquilo que os irmãos de Filipos enviaram para ele na sua necessidade, ele considerou como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. Veja com que gratidão, com que reconhecimento, alegria ele recebeu o que os irmãos enviaram para ele naquela situação. Ele tributou a Deus que aquilo era como se fosse um sacrifício aprazível e agradável a Deus. Uma oferta de suavidade, quer dizer, o bom cheiro. E a palavra de Deus diz que nós somos o bom cheiro de Cristo. E estes irmãos de Filipos, eles exalavam o bom cheiro de Cristo na atitude que eles estavam tendo para com aquele servo de Deus que passou por eles e não ficou no esquecimento. E no versículo 19 ele diz, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ele disse então que o Deus a quem ele servia haveria de suprir a necessidade daqueles irmãos de Filipos e supri-las em glória. Não é suprir materialmente, fisicamente, mas suprir em glória. Então, observe qual era o intento, o desejo daquele coração. Então, Paulo sabia estas coisas. E ele diz, o nosso Deus e Pai seja dado glória para todos sempre. Então, observa, era alguém que enfrentou a vida com Deus, a vida cristã, viveu-a de maneira digna, enfrentou esses percalços ao longo do caminho, atravessou por uma série de dificuldades, de perseguições, de sofrimentos, de embates, de contratempo, tanto de fora quanto de dentro, tanto com relação aos inimigos do Evangelho, como aos falsos irmãos, aos falsos apóstolos, aos judeus, enfim, de todo lado. Este servo de Deus foi pressionado, mas em todas as situações ele sabia que ele estava servindo a Cristo. E Jesus, quando disse lá, o evangelista João escreveu, dizendo o seguinte, que nós seríamos rejeitados, perseguidos por causa do nome de Jesus. O próprio Jesus, quando chamou Paulo para servi-lo, quando teve um encontro com ele, disse, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E isto
cumpriu-se na vida de Paulo. Quanto este homem padeceu, quanto sofreu. Uma certa ocasião, ele estava pregando numa determinada cidade e os homens vieram criar um tumulto e agiram com maldade com ele e o deixaram meio morto e foram embora. Não lhe prestaram nenhum socorro. E Paulo, quando se recobra a saúde, ele se levanta e continua pregando a palavra de Deus. Continua falando. É como que se ele tivesse sido impedido com violência, com socos, com pontapés e derrubado ao chão. E quando viram que ele estava sem força, talvez pensando até que ele já tivesse quase desfalecendo para morrer, eles o deixaram e foram embora. E quando ele se levanta, parece que ia dizer, onde foi mesmo que eu parei para continuar? E continuou pregando. E continuou fazendo o trabalho de Deus. Quando chegaram para ele, disseram, Paulo, você não vai para Jerusalém, porque lá você vai morrer, não vai ter jeito. Ele disse, não me importa. E vocês chorando, vocês só estão magoando meu coração, mas eu estou disposto tanto a ser preso, quanto a morrer em Jerusalém. Mas uma coisa eu tenho, eu quero cumprir com alegria o ministério recebido no Senhor. Então ele estava disposto, até se preciso fosse, morrer por conta do evangelho, mas ser fiel, ser leal. Mas Deus o guardou, livrou em todas as investidas do adversário. Quando eles foram levados para ser apresentado a Roma, que aquele navio teve dificuldades, nenhum deles morreu. Quando ele chegou lá, ele foi levado à prisão, por quase 2 anos ele ficou preso, mas ele estava preso, mas a palavra de Deus não. E ali ele continuou pregando a palavra do Senhor até o seu último dia, quando então ele foi levado para execução. Mas no último dia, ele ainda pôde levantar-se e com coragem dizer, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Que testemunho bonito, quantas marcas. Ele disse, desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. E que marcas profundas foram aquelas. Então, tudo isto Paulo sabia. Ele sabia que nele não habitava bem algum. Porque quando ele queria fazer o bem, parece que o mal se estabelecia. E chegou um tempo que ele disse, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas Deus o sustentou e o fortaleceu e deu a ele visões, revelações, conhecimento profundo que ele entregou às igrejas, aos irmãos com os quais estava servindo, mas não esteve livre de sofrimentos e dificuldades. E por que é que eu e você queremos nos nossos dias ter uma vida leve, tranquila, sossegada, sem ser incomodado, sem ser perseguido, sem passar por necessidades, sem passar por altos e baixos? Nós não estamos livres disso. Mas precisamos entender que estas circunstâncias vêm sobre a nossa vida, mas nós precisamos passá-la no Senhor, firme em Cristo, servindo, adorando, e nada disto deve influenciar ou diminuir o nosso ímpeto, o nosso fervor, a nossa dedicação em servir a Jesus e servi-lo com fidelidade e, sobretudo, com a gratidão no nosso coração, porque a mão poderosa do Senhor é que tem guardado e livrado a cada um dos seus filhos, bem como a nós temos sido livrados pela mão poderosa do Senhor. Mas observe aqui que Paulo sabia. Ele sabia estar abatido, ele sabia ter abundância, ele sabia ter fome,
ele sabia ter fartura, ele sabia contentar-se com o que tinha. Ele sabia também que Deus utilizava-se de pessoas para cuidar dele. Em outro momento, ele sabia em quem tinha crido. Ele diz: eu sei em quem tenho crido e que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, coisas importantes. Eu e você precisamos saber também, para não acharmos que a vida com Deus é uma vida nas nuvens. Não é. Nós estamos com os pés na terra, estamos caminhando por aqui, mas o nosso coração está ocupado pelo Senhor Jesus Cristo, e é a Ele que temos que servir. O que passarmos por aqui, nós devemos em tudo aprender uma lição. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E em tudo nós precisamos levantar um tributo de gratidão a Deus por estar conosco nestes momentos. Por mais difíceis que eles sejam, Deus não abandona os seus fiéis. Ele permanece junto, trabalhando para conduzi-los em paz e segurança. Que eu e você possamos espelhar-nos no exemplo deste homem de Deus, fiel, sincero e verdadeiro, que muito sofreu, mas conservou a fé, terminou a carreira e seguiu confiante na presença gloriosa do Senhor, para receber de Deus a sua coroa. Combateu o combate. A vida cristã aqui, ela é um verdadeiro combate. E há muitos inimigos, tanto de fora quanto de dentro. Mas é preciso lutar com fé, coragem e amor, na confiança de que Deus proverá vitória para cada um de nós. E Ele há de suprir cada uma das necessidades através do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue ajudando e abençoando-nos, para que possamos perseverar firme, enfrentando todo contratempo, mas mantendo a fidelidade, a comunhão, o comprometimento, a aliança com Deus e a esperança da vida eterna. E que Deus, em Cristo Jesus, ajude-nos e abençoe-nos, não só hoje, mas para sempre. Amém.